Olá, boa noite aí, você que é nosso seguidor aqui no nosso canal, Professor João Alexandre, ou lá no meu site, professorjoaoalexandre.com.br, ou está aí tendo a oportunidade de estudar conosco nas nossas pós-graduações em Ciências Policiais, Segurança Pública, e vamos fazer aqui hoje uma breve crítica sobre um fato que aconteceu aí, envolvendo dois policiais militares, que em uma abordagem acabaram de ser baleados, um no rosto, outro na perna, segundo informações, fruto de uma abordagem. E o que eu quero tecer uma crítica, e eu faço isso com um pesar no meu coração, porque sei da seriedade do coronel, comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cássio, sei também que os diretores de ensino da Polícia Militar são homens aí forjados no dia a dia operacional, e são homens também que são habilitados intelectualmente e até empoderados pelo governador para tomar decisões que levem a sério a gestão policial militar aqui no estado de São Paulo. E eu faço essa crítica construtiva, porque a polícia ela tem uma mania de criticar nós que somos sociólogos, antropólogos, o pessoal da academia, das universidades, que exercem críticas sobre a atividade policial, quando na realidade deveriam ouvi-los, quando na realidade deveriam possuir a humildade de entender que o sociólogo tem um olhar humanizado, crítico, técnico sobre a questão dos fenômenos sociais. O antropólogo estuda a questão do comportamento humano, a questão do homem enquanto centro do desenvolvimento humano, histórico, social. E também dizer a esses seres que estão aí comandando a instituição policial militar, aqui especificamente no estado de São Paulo, Coronel Cássio, o senhor sabe do respeito que eu tenho pelo senhor. E não estou aqui na condição de oponente, de inimigo, até porque não sou político, não sou deputado, não tenho nenhum motivo para estar do lado oposto ao do senhor. Mas nesse momento, coronel, eu quero, talvez esse vídeo chegue ao senhor, e temos amigos em comuns também, que compartilham desse ponto de vista. Nós precisamos dar um basta. Nós precisamos de fato nos debruçarmos sobre a questão da abordagem policial. O que ela é, como ela é feita, quais são os seus pressupostos, o que pode ser modernizado, atualizado. Existe uma parte da abordagem que precisa ser debatida, não só entre os quatro muros da atividade policial, mas entre outras esferas que também conversam com a atividade de ciências marciais, de mobilização. E eu estava discutindo até um pouco à tarde aqui com o mestre Marcelo Gomes, um grande especialista em facas de combate, em mobilização, que inclusive já ministrou aulas aí no 1º de choque, na rota, porque é uma questão da gente discutir com a sociedade que se preocupa com o tema ciências policiais, que se preocupa com a polícia enquanto instituição que deve produzir respostas qualificadas ao enfrentamento dos fenômenos sociais, que ela deixe de ser engessada e quadrada como ela está hoje. Nós sabemos, e aqui não tem nenhum inocente, não tem nenhuma criança que nos assiste, esse professor tem 3 décadas atuando na formação e na questão da construção do pensamento sociológico, do pensamento crítico, do pensamento de ciências policiais, e juntamente com outros coronéis já aposentados, mas que estão aí na ativa, que eu tenho aqui ao meu dispor como assessoria, e outros da academia. Nós não estamos aqui nesse vídeo, eu não estou aqui neste vídeo querendo emprestar uma teoria, emprestar uma crítica que não é possível que ela seja analisada pelo viés técnico. Ao contrário, coronel Cássio, ao contrário, ilustríssimo senhor coronel, diretor de ensino da Polícia Militar, nós sabemos que quem é do choque possui os seus horários de treinamento quase que diários, se não diários,
né? Como é no primeiro de choque, tem exercício, tem atividade física, tem preleção, tem treinamento. E o pessoal de área, os nossos queridos patrulheiros 01, que são os que de fato atendem às ocorrências, são os primeiros que chegam, são os primeiros que se defrontam com o problema, são aqueles que estão constantemente nos setores, nos subsetores dos diversos municípios do nosso estado, seja de dia, seja de noite, apenas em 2, com equipamento, com instrumentos de trabalho insuficientes, porque nós sabemos, e isso é uma verdade que tentam ocultar, as viaturas de área, elas não possuem equipamentos menos letal, não possuem um escudo, não possuem pistolas neuroincapacitantes. O policial que está ali empregado naquela viatura, ele tem um treinamento muito pequeno, muito reduzido, muito além do que ele precisa para dominar um bastão tonfa, para se esquivar de um ataque com lâminas, não tem um espargidor. Quando tem já está vencido, ou quando tem ainda, ou não tem porque ainda não foi pago isso para ele. Nós sabemos, são 80 mil homens aí que a polícia tem. Nós sabemos que a logística, a operacionalidade disso é uma coisa tremenda, dado a grandes estrategistas, a grandes gestores. Mas na realidade, senhores que me ouvem, as senhoras, os nossos policiais estão morrendo, e estão morrendo por conta de várias coisas, das quais muitos atores têm culpa direta. O judiciário tomando decisões impensadas com relação à atividade policial, proibindo abordagem, proibindo busca pessoal, proibindo revista, proibindo ter fundada suspeita, tudo isso numa teoria jurídica desses juízes alienados que parecem que moram em Marte e não convivem com a realidade social do nosso país. A realidade da pobreza, da periferia, do enfrentamento da polícia com as comunidades mais carentes, com as minorias que estão aí expostas ao cotidiano da pobreza, da miséria e do abandono. Nós não podemos também deixar de verificar que o poder legislativo, ele não legisla mais a ponto de facilitar o trabalho policial. Nós estamos com um Código Penal de 1940, numa sociedade do século XXI. Os crimes se modernizaram, as técnicas criminosas se aperfeiçoaram e a polícia continua trabalhando como trabalhava há 200 anos atrás. Em 2020, os senhores sabem disso, o Ministério da Educação reconhece a área de ciências policiais. E agora, nós precisamos olhar para esta área, olhar para o objeto das ciências policiais. Qual é o objeto das ciências policiais? É o ato técnico de intervenção da polícia, vista e construído pelos próprios policiais, como bem leciona o Coronel Azor Lopes da Silva Júnior, né, presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Como bem leciona o Coronel Jorge Bengocheia, da Brigada Militar, como bem leciona o Coronel Nazaré Cerqueira, falecido Coronel Nazaré Cerqueira, de que a polícia não trabalha por improviso, a polícia trabalha mediante técnica, mediante a demonstração de habilidades superiores ao elemento contrário, ao opositor. E aqui nós não estamos falando aqui de inimigo do Estado, inimigo político, nós estamos falando do cidadão que transgride, seja ele um cidadão de reiterada ficha criminal, o criminoso quanto mais, ou o cidadão que venha delinquir, venha a quebrar uma norma de maneira primária. Seja para um, seja para outro, a técnica deve ser aplicada de forma exatamente como ela deveria ser, uma técnica. E a grande pergunta que fica, qual é o protocolo de abordagem para 2 patrulheiros que vai abordar 2 pessoas? Nós aprendemos na academia que não se aborda em número superior, o risco aumenta, é óbvio. Mas e o dia a dia do patrulheiro? Qual é o protocolo de abordagem de 2 para 2, sendo que a maioria dos ensinamentos é abordagem triangular? Qual é a técnica que o policial obteve no seu curso de formação de soldado, de sargento? Porque são essas pessoas que estão na rua. É o soldado, é o cabo, é o sargento. Qual é o protocolo para que eles
venha a se esquivar de um ataque com facas. Se você colocar hoje o policial diante de um examinador para que ele consiga usar o bastão tonfa, que é o básico do básico de material carga que ele tem ali, de instrumento de menor potencial ofensivo, ele não vai saber operar as funções mais primárias desse instrumento. Tem policial que apanha com a tonfa na mão, usando ela de forma invertida, deixando escapar, não consegue extrair desse instrumento toda a potência que o instrumento tem por falta de técnica. Já não possui uma pistola neuroincapacitante, ou seja lá, eletrocondutividade, como queiram chamar, não possui espargidor, não possui aquilo que a portaria 4226 de 2010 da Senasp preconiza, de que tem que haver pelo menos alguns instrumentos de menor potencial ofensivo à disposição do agente policial antes da arma de fogo. E o que adianta tudo isso sem técnica, sem treinamento? E não é aquele treinamento que você faz no EAP a cada 12 meses, onde metade desse curso é online. Não é aquele treinamento que ele fez quando ele entrou na polícia 20 anos atrás. É o treinamento diário, constante, ali monitorado, controlado, que vai desenvolver nesse agente a necessária memória muscular para que ele tenha os reflexos para poder ter uma reatividade maior. E com essa técnica, despenca-se os números de agressão, despenca-se os números de uma abordagem mal feita, despenca-se os números de lesões corporais feitas no oponente. Por conta do quê? Porque a técnica predomina sempre o improviso. E aí fica aquela questão, uma corporação que não tem essa visão de chamar os peritos. O policial não é perito em arte marcial. Quem é perito em arte marcial é aquele que detém a sua graduação, a sua faixa preta na sua instituição formadora, seja lá de que categoria for, e ele pode sim opinar, ele pode desenvolver um método, ele pode aplicar uma estratégia técnica, científica, que vá validar aquele serviço que precisa ser feito pelo policial. Não adianta alguém aprender um golpe de uma técnica A, B ou C e querer padronizar isso por conta de que é aquilo que a instituição permitiu. Nós estamos trabalhando com uma corporação policial, e todas as corporações policiais trabalham com vidas. Uma das prioridades é preservar a vida. E temos que preservar a vida primeiro de quem? Do policial. É essa vida primeira que o gestor policial tem que estabelecer todos os meios ao seu alcance para proteger. Não se pode esperar de um policial que ele seja imperito. Ele pode até cometer alguma negligência, alguma imprudência, mas o policial não pode cometer atos de imperícia. O policial, como a própria formação, o próprio diploma dele diz, ele é um tecnólogo. Ele é um tecnólogo superior. Ele é um bacharel em ciências policiais, ele é um mestre, doutor em ciências policiais. E que brincadeira é essa? Onde parece que o nome ciências policiais só está no papel, mas não está na prática, não está no pensamento. A gestão policial, os gestores policiais precisam deixar de ser covardes. Precisam partir para o enfrentamento. Parece que tem medo do repórter, parece que tem medo dos direitos humanos, parece que tem medo do crítico que é acéfalo, mas não sabe sentar e argumentar tecnicamente e na técnica ir até a última instância defendendo o seu protocolo, defendendo a sua intervenção, defendendo a sua metodologia. Que metodologia é essa? Que ciência policial é essa? Que os cientistas não se levantam? Que os cientistas não trazem as suas teorias, que os cientistas não aplicam na prática as inúmeras dissertações, TCCs e teses que estão aí abarrotando as academias e que na prática não são nenhuma delas validada dentro do processo. Então, o Coronel Cássio, homem que eu tenho extrema admiração, acho que está na hora do senhor chamar o seu diretor de ensino da Polícia Militar, chamar o pessoal da Escola de Educação Física, que aplicam os POPs, chamar os peritos das entidades de defesa pessoal e tentar padronizar um método
de abordagem policial onde as ações de contato, as ações físicas, elas sejam exatamente normatizadas dentro de uma técnica que o policial possa sobreviver. Mas ainda, Coronel Cássio, que esses homens aprendam o que é retenção e contra-retenção. Não sabe onde tem isso? Procura lá o Charneski. Procura um outro técnico aí, que é perito em retenção e contra-retenção, porque se eles não aprenderem isso, eles vão morrer com a própria arma. Porque a ação de retenção e contra-retenção são os últimos segundos de vida do policial, coronel. São os últimos minutos, segundos. Porque é a hora em que ele não protegeu seu perímetro, o oponente abraçou e está querendo arrebatar a arma do seu coldre. São os últimos segundos de vida do policial. E nós não temos isso nas academias, como currículo oficial. Retenção e contra-retenção. Por conta do quê? Porque a gente vive numa fantasia de que não pode, numa fantasia de que não deve, numa fantasia que não é bom tocar nesse assunto. Mas quantos policiais mortos, paraplégicos e tetraplégicos, Coronel Cássio, nós temos hoje proveniente de intervenções policiais na rua, fracassadas, mal feitas, por conta de ausência de técnica? Eu acredito, coronel, eu acredito numa polícia forte, eu acredito numa polícia pujante, eu acredito numa polícia que aplique a força dentro das medidas que ela tem que ser aplicada, dentro dos princípios da legalidade, dentro dos princípios de respeito da dignidade da pessoa humana, mas também acredito numa polícia que ela deva ser eminentemente técnica, eminentemente legalista, eminentemente uma polícia que ela seja de fato científica na prática, mas não seja uma polícia científica só no papel. Porque não adianta nada um coronel ter lá um diploma de doutor em ciências policiais, um oficial sair da academia do Barro Branco com um diploma de bacharel em ciências policiais. Nós temos um sargento tecnólogo em segurança pública, um soldado tecnólogo em segurança pública, se não tem técnica de nada. Acaba sendo um estelionato acadêmico. Eu acho que é hora da gente... Coronel, a academia tem pessoas que jogam a favor da polícia. Eu sou um deles. Eu quero uma polícia moderna, eu quero uma polícia técnica, eu quero uma polícia que ela vai fazer o ato, e se esse ato for questionado por um juiz, por um desembargador, for questionado por um repórter meia-boca, por um agente de uma ONG de anistia, seja da qualquer, nacional ou internacional, o nosso perito em segurança pública, o nosso perito em ciências policiais, vá lá e dê um show. E mostre, por A mais B, que a técnica utilizada, ela tem respaldo científico, ela foi feita porque tinha que ser feita, e quem não gostar, que conte outra. Agora, com medo de repórter, com medo de ONG de direitos humanos, com medinho, a gente não avança. E o nosso policial morre. Essa bancada da bala que a gente tem aqui em São Paulo, em Brasília, a bancada da bala Juquinha, da bala de coco, menos bancada da bala munição. Nós não temos parlamentares que proponham. E como ninguém pensou, viu, bancada da bala, seja vocês em Brasília ou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu vou deixar para vocês um recado. Estudem o gradiente de uso da força. Aprendam o que é o gradiente de uso da força, porque ele só existe no ambiente teórico acadêmico. Mas peguem o gradiente de uso da força, e se vocês não tiverem capacidade para isso, pode nos convocar que nós vamos fazer para vocês. Transformem isso em excludente de licitude. Levem o gradiente de uso da força para a norma penal. Porque lá na norma penal, estando o gradiente de uso da força inserido, nós podemos, através de um ato de um perito judicial, mostrar que a força foi usada dentro da metodologia correta. Coronel Cássio, o senhor tem a minha continência, o senhor tem o meu respeito, porque eu sei da seriedade do senhor enquanto comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo. Mas eu, como acadêmico, eu, como cidadão, eu não posso mais abrir aqui o meu celular e ver policial morrendo todo dia. Morrendo porque vacilou, morrendo porque não apresentou técnica alguma, ou morrendo porque a instituição, por omissão técnica, permitiu
que mais um policial morresse, que mais um policial ficasse paraplégico, que mais um policial ficasse tetraplégico e que a nossa sociedade ter que chorar mais uma vez porque um homem de bem foi lhe tirado a vida por conta de ineficiência administrativa. Muito obrigado.